Fala pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre a dor crônica no nosso aluno de Pilates? Sou a Maria Fernanda Jacó, mestre em fisioterapia, atuo no Pilates há mais de 15 anos e ajudo você a se tornar referência no tratamento de dor utilizando o Pilates. E vamos trazer hoje um assunto importantérrimo: dor crônica do nosso paciente, do nosso aluno de Pilates. É uma das, acho que, queixas mais recorrentes que a gente tem, né? São pessoas que procuram a gente para receber um tratamento de uma forma bem corriqueira. E no momento que a gente consegue entender toda a complexidade da dor crônica, a gente consegue sim ajudar muito mais esse nosso aluno, esse nosso paciente. Então, hoje na aula eu vou trazer para vocês todos os aspectos que envolvem a dor crônica, tá certo? E isso vai ficar daí, acho que mais fácil com exemplos, artigos científicos que eu trouxe também, para vocês entenderem a complexidade dessa questão da doença crônica. Vocês já ouviram falar no termo dor nociplástica? Pois bem, hoje, a dor crônica, a gente também pode dar o nome de dor nociplástica, tá bom? E a gente também tem uma outra questão que eu acho que é importante de falar, a gente também tem que olhar para a dor crônica hoje como uma doença. E aí, vocês já ouviram falar disso? Eu vou colocar isso de uma forma bem simples, já agora no início, que vai ajudar vocês a entenderem. Quando a gente está com um paciente com uma dor aguda, a dor aguda, ela entra como um sintoma. Quando a gente está com um paciente com uma dor crônica, o que significa uma dor crônica? Uma dor que está mais de 3 meses nesse paciente, a gente já vai ter que avaliar esse paciente, entender o que ele traz, já com uma questão mais patológica, tá certo? Como uma doença. Por quê? Eu acho que quando eu ensinar para vocês todo esse entendimento de dor crônica, vai ficar mais claro para vocês falar, nossa, a coisa ela é complexa mesmo. Ela é complexa talvez num entendimento maior, porque são várias as variáveis que provocam dor no nosso paciente, no nosso aluno. Mas a gente também tem que deixar simples para eles o entendimento do que é dor. A gente precisa ir explicando para o nosso aluno o que é dor, o que ele está sentindo, o que está acontecendo no corpo dele. E isso vai trazendo uma relação, um gerenciamento da vida dele com dor de uma forma diferente. Ou seja, um gerenciamento que tem que começar a acontecer frente àquilo que a pessoa está passando, frente àquilo que ela está sofrendo. Sentir dor todos os dias, gente, é a pior coisa que tem. Então eu vou começar a aula, acho que trazendo questões bem fortes, que os pacientes, eles falam isso pra gente já na primeira sessão. Ele fala assim, eu não aguento mais sentir dor todos os dias. E aonde eu vou, as pessoas menosprezam ou não dão valor àquilo que eu tô trazendo de queixa. Tipo, mas você já tentou de tudo para tirar essa dor? Como se o tentar de tudo, eu coloco isso assim, muitas vezes esse paciente, ele acabou procurando várias técnicas, porque quando uma pessoa sofre de dor crônica, você já reparou que o vizinho vai ter uma receita boa para tratar a dor crônica dele? A conhecida disse outra técnica, aí um primo falou outra coisa, aí ele postou num grupo do WhatsApp, aí lá já vem mais 3 dicas, e as dicas elas estão sempre relacionadas às técnicas, tipo, já tentou quiropraxia? Você já fez acupuntura? Uma massagem é muito boa. Você já tomou remédio tal? Então, quando o paciente ele chega pra gente na primeira sessão e fala, tô cansado, eu não aguento mais, ninguém entende o que eu tenho. E ainda a gente vai lá e pergunta, mas você já tentou de tudo? O que é esse tudo? Então a gente vai ter que começar hoje a mudar a nossa forma também de perguntar para ele sobre a dor. Então, no momento que a gente passa a entender mais a complexidade da dor crônica, em teoria,
vai ficar mais fácil esse seu primeiro contato, esse primeiro bate-papo que você vai ter com ele quando ele traz nessa queixa que sofre de dor crônica. Então, no primeiro momento, a gente precisa criar um laço com esse paciente, ou seja, uma identificação, ou melhor dizendo, ele tem que se sentir acolhido naquilo que você está propondo para ele, tá certo? Mas antes até de propor, eu não sei se minha fala foi adequada nesse sentido, eu acho que é trazer mesmo um acolhimento frente ao que a pessoa traz. Uma validação, acho que essa é a palavra, do que essa pessoa está trazendo para você. Porque se ela sofre de dor crônica, se ela diz que todo dia ela tem dor, você que nunca sentiu dor, ou se você já sentiu dor, você vai saber o que quer, mas se você nunca sentiu dor diariamente, é difícil da gente entender essa questão, essa complexidade do sofrimento dessa pessoa. Então, esse primeiro ponto que eu quero trazer é até uma questão um pouco mais empática, de que se coloque no lugar do outro. Cara, vai sentir dor todo dia, vai ver como que é isso. Então, esse papel empático nosso de profissionais da área da saúde, eu acho que ele é importantérrimo para a gente conseguir começar a trazer um tratamento mais adequado para o nosso paciente, para o nosso aluno. No momento que você se coloca no lugar do outro, você fala, meu Deus do céu, quando eu já senti dor, porque todo mundo já sentiu dor na vida, pensa essa sensação que você teve diariamente. Pensa o impacto que isso traz na tua vida. Dá para entender isso um pouquinho? Por exemplo, a mulherada aí que já sentiu uma cólica menstrual. É uma dor muito forte. E a gente fica toda encolhida no dia que a gente sente essa dor. A gente não quer papo com ninguém, a gente não quer conversar, a gente quer ficar quietinha no nosso canto. Tipo, não é uma coisa gostosa, mas a gente sabe que vai passar. Então a gente se aquieta um pouco mais naquele momento, mas a gente sabe que amanhã ou 2 dias essa dor ela vai aliviar. Agora, a mulher que sente muita cólica menstrual, mensalmente, toda vez que tá chegando perto do próximo ciclo menstrual, ela fala, ai, de novo, eu vou ter dor, não aguento mais. E muitas vezes ela já pode sofrer antecipadamente, certo? E a pessoa que sente dor crônica, muitas vezes ela entra nesse estado de tipo, ai, será que hoje eu vou ter dor? Ai, não aguento mais. Eu não consigo ter um dia livre de dor. Então esse eu acho que é um primeiro cuidado que a gente tem que ter. Porque muitas vezes essa antecipação do sofrimento, ela é presente. E é um ponto que você vai ter que anotar lá na ficha de avaliação do paciente, do seu aluno. Opa, peraí. Essa pessoa possivelmente pode ter essa questão aí de antecipação da dor. Então, guarda isso que já é um ponto necessário na avaliação de vocês, tá certo? Uma outra questão que eu falo dessa empatia com a dor crônica é que a dor, muitas vezes, ela é negligenciada pelas pessoas que convivem com essa pessoa que sofre com dor crônica. Por exemplo, vocês já viram da pessoa reclamar, ai, tô com dor de novo, e a pessoa fala, de novo? Mas não aguento mais você reclamando de dor, todo dia dor. E aí, depois de um tempo, essa pessoa ela começa a ficar assim, gente, eu vou falar sobre a minha dor com quem? Eu vou conversar sobre a minha dor e reclamar pra quem? Porque as pessoas em volta não se colocam no lugar do outro e aquela pessoa com dor começa a ser taxada de poliqueixosa. Ah, lá vem aquela paciente que só reclama de dor. Lá vem aquela pessoa que tá o tempo todo com cara feia. Gente, vai sofrer dor todo dia pra você ver a cara feia que você vai ficar também. É muito difícil. Quem sofre de dor precisa ser entendido nessa questão também, tá certo? E falar assim, no mínimo que você pode falar é, se você também não sente, sabe, e nunca sofreu de dor diariamente, puxa vida, eu não tenho noção do que deve estar acontecendo na tua vida, mas eu gostaria de aos poucos de ir entendendo. Então fica aqui aberto esse nosso canal no sentido de
fique à vontade de me contar tudo que você vai sentindo no momento que a dor vem, ou tudo que você vai sentindo diariamente, o fato de sentir dor todos os dias. E só de você abrir esse espaço para o teu paciente, ele ali já começa a se sentir mais acolhido, sabe? E isso é muito importante. Porque ele passa a confiar em você, ele passa a entender que com você ele consegue ter um canal de conversa e de entendimento. Então esse é um primeiro ponto que eu acho assim um dos mais importantes. Eu já recebi vários pacientes, eu me lembrei agora de um caso de uma paciente minha que ela já passou por vários profissionais conhecidos, colegas meus, e ela vem de longe para passar comigo e ela fala: nossa, Fê, aqui com você eu consigo falar da minha dor. E não é forte quando você vê essa frase? Eu consigo falar da minha dor. Por quê? A empatia, ela tá muito nesse lugar da escuta. Só isso. Eu não vou julgar a dor dela. Se você vem com julgamento ou se você vem com questões assim: ah, mas pensa o seguinte, você tá com dor, mas olha que bom, pelo menos você agora já consegue fazer tal coisa, pelo menos agora você já consegue fazer tal coisa. A palavra pelo menos é algo que na psicologia é muito falado isso como, ao invés de empatia, como simpatia. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor, que eu acho que é bem interessante. Minha irmã é psicóloga, a Marcela, e a gente acaba conversando muito sobre isso, inclusive nas nossas reuniões clínicas, para debater os quadros clínicos dos nossos pacientes, né, lá no nosso local de trabalho. E a simpatia de uma pessoa por outra, ela sempre, de certa forma, menospreza aquilo que a paciente está trazendo, aquilo que a pessoa está trazendo. Então, se eu viro e falo: ah, eu tenho dor todo dia, aí você fala: ah, pelo menos você consegue trabalhar. Tipo, ela não quer escutar o que ela consegue, ela tá trazendo uma queixa que o que ela quer escutar é: puxa vida, sinto muito. Ou, nossa, eu não consigo entender a complexidade do que você passa. Ou simplesmente ela quer um abraço, ela quer um acolhimento ali de uma queixa que ela tá trazendo. Não tô dizendo que a gente vai virar psicólogo, pessoal que trabalha com pilates, não é isso. Mas ter o entendimento disso ajuda muito a gente a tratar essas pessoas, tá certo? Por que eu falo isso? Eu acho que hoje é muito fácil, tô falando da minha opinião, trabalhar o fisioterapeuta com o professor de educação física. A gente tem um entendimento muito grande do que o fisioterapeuta faz, do que o professor de educação física faz, e tem um momento que a coisa ela se interliga, né? Eu digo, tem um momento que o trabalho que eu faço na fisioterapia, ele já dá a mão para um trabalho que o professor de educação física faz. Meu marido é professor de educação física, é uma pessoa com quem eu trabalho muito, a gente troca muito paciente-aluno, né? E a gente consegue fazer esse trabalho. Já no momento que eu atendo um paciente com dor crônica e eu preciso fazer essa ponte, dessa interligação daí com o psicólogo, porque a dor crônica, eu vou contar hoje aqui pra vocês, ela tem um envolvimento também psíquico. Opa! Aí eu falo, o fisioterapeuta fala, né, o professor de educação física fala assim: como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer essa interligação, essa ponte para conseguir encaminhar o meu paciente, encaminhar o meu aluno para o psicólogo? E isso precisa melhorar também na nossa comunicação com o nosso aluno, o nosso paciente, para eu começar também a fazer um trabalho de tipo, ir mostrando para essa pessoa que essas questões acontecem e que talvez ela precise também de um acompanhamento psicológico, tá certo? Então, esse cuidado no atendimento, ele é importante. Então, eu só trouxe aqui um breve explicação sobre o acolhimento inicial, essa empatia inicial que você tem que ter pela pessoa que traz as queixas de dores crônicas, e isso você já vai conseguir estabelecer um vínculo maior com esse seu aluno, esse seu paciente. É isso que ele procura. Se você faz isso, ali você já consegue fidelizar, tá certo? Mas daí não é só fidelizar, você tem que saber o que fazer. Então vamos conversar agora
um pouco mais sobre esse entendimento maior da dor crônica, da dor nociplástica. Eu trouxe até um pouco de definição, eu procurem aqui no meu canal, eu já dei aula para vocês de tipos de dor e eu explico muito sobre os tipos de dor que a gente tem 3 grandes tipos de dor, tá? A dor nociceptiva, a dor neuropática e a dor nociplástica. Então, a dor nociceptiva é a dor de tecido, sendo ele qual for do corpo, menos o neural, menos a parte de nervo, porque a dor neuropática é a dor que vem de nervo. E a dor crônica é a dor nociplástica, tá certo? Então, eu dou uma aula grande explicando bem esses tipos de dor, tá certo? E hoje eu vou me focar na dor nociplástica, porque eu acho que são tantos os conceitos que eu falei, preciso de uma aula só para ela, que vai ajudar vocês a entenderem mais. Então, como entender o nosso paciente com dor crônica? De novo, a dor crônica, ela está relacionada ao tempo, tá? O tempo de dor, quanto tempo essa pessoa sofre com dor. Então, mais de 12 semanas a gente entra na dor crônica. E, de novo, trazer a definição de dor, que eu já trouxe em outras aulas, mas é sempre importante. A definição pela IASP, publicada em 2020, que a dor é uma experiência sensitiva e emocional, ou seja, é algo que a gente sente, é algo que provoca emoção. Olha isso. E ela pode estar associada a uma lesão real ou não, só uma possível ameaça tecidual, tá? E ela pode estar semelhante àquela associada, ou seja, aí a minha explicação, essa parte aqui em vermelhinho é o que eu vou explicar hoje. Porque quando eu coloco aqui em vermelhinho que a dor pode ser semelhante àquela associada e eu coloco aqui dor nociplástica, porque a dor crônica muitas vezes ela está associada a uma memória da dor, algo que a gente já passou, que a gente já vivenciou um dia e que eu resgato por várias áreas cerebrais aquela memória, aquela situação que eu já vivi, tá? Guardem isso, eu vou explicar isso um pouquinho melhor. Então, a dor crônica, que hoje a gente vai se ater mais, ela pode vir sim de uma nocicepção que aconteceu lá no início, que era aguda e se transformou numa questão crônica. Pode ser também por uma dor de nervo, neuropática, que cronificou e virou uma dor crônica, como é uma complexidade de coisa, mas enfim, como também uma doença nociplástica, tá certo? E a dor nociplástica, ela pode vir sem uma causa prévia, e a gente vai dar o nome daí de dor nociplástica primária. Por exemplo, a fibromialgia, tá? A dor nociplástica secundária, então foram dores que vieram secundariamente a uma dor nociceptiva primária ou uma dor neuropática primária. Vou explicar isso aqui melhor. Tem uma paciente que ela fez uma cirurgia cervical e num esvaziamento de gânglios da região por tumor, e ela saiu da cirurgia com uma dor de nervo, uma dor neuropática. Essa dor cronificou, ficou mais de 3 meses, então essa dor hoje ela é nociplástica secundária a uma dor neuropática. Deu para entender o que eu coloquei aqui? Então ela virou uma dor crônica em função de uma dor de nervo pela cirurgia. Então foi por uma questão cirúrgica, um pós-cirúrgico, que evoluiu aí com uma dor por um tempo maior de 3 meses e gerou a dor crônica na paciente. E na definição na revista PEN 2022, a dor nociplástica, eu vou me ater nela hoje, é uma dor, então, que pode ter uma nocicepção alterada, podendo ter lesão de tecido ou não, e causando uma ativação desses nociceptores periféricos, ou uma evidência de lesão, ou uma lesão do sistema somatosensorial que causa dor. Então, nós vamos explicar bem isso hoje, e qual vai ser todo esse impacto que a dor crônica gera no nosso paciente, no nosso aluno. Tudo bem até aí? Deixa eu explicar aqui um pouquinho mais para vocês.
essa questão de ter a lesão tecidual ou não. Uma pessoa com dor crônica, que nem eu dei esse exemplo, fez uma cirurgia, realmente teve uma questão de nervo pós-cirúrgico e aí a pessoa desenvolveu a dor crônica. Então, nesse caso, ela possivelmente teve uma lesão tecidual, uma lesão no tecido neural e provocou a dor crônica, tá certo? Mas é muito comum pessoas que têm dor crônica, mas não têm uma lesão tecidual. E isso pode acontecer de várias formas. Vamos supor que o paciente fez uma cirurgia de ombro. Essa pessoa que nos procurou fez uma cirurgia de ombro, fez alguma reconstrução de tendão por ruptura do supraespinhal. Então, teve ali a questão da cirurgia em si, da ancoragem que fizeram, que o médico fez para reconstruir esse tendão. Isso tudo, houve todo um processo de cicatrização. O tecido se restabeleceu 100%, mas o paciente continua com uma dor. E aí ele te procura pro Pilates e você fala, ai meu Deus, como que eu vou fazer para tratar? Porque já tem um tempo dessa cirurgia, o médico falou que tá tudo bem, que quanto à questão cirúrgica, tudo se restabeleceu, por que essa dor continuou? Então, ele até pode ter tido, sim, claro, a lesão ali do início, a reconstrução na cirurgia, mas se eu faço o exame hoje, eu vejo que tá tudo ok, ele não tem mais a lesão tecidual, ele não tem mais. Mas por que a dor continua? Isso é uma das coisas que eu li lá na definição de dor crônica, de dor nociplástica. Não existe mais a lesão tecidual, mas a dor continua. Eu vou ter que ter um olhar para isso. Eu vou ter que ter um entendimento do que realmente está acontecendo com o meu paciente. Por que ele continua tendo dor, tá certo? Vou dar agora um outro exemplo. Uma pessoa que tem dor lombar, tá? Mas nunca ninguém encontrou a causa. E a gente sabe que a gente tem, além dos 3 tipos de dor, 1/4 que é a dor de causa desconhecida. E isso é muito comum. A porcentagem disso é alta, viu, gente? É bem alta. E aí você fala assim, nossa, ninguém encontrou nada. Aqui no Brasil, é muito comum das pessoas, dos médicos, pedirem exames de imagem. E aí lá encontram algumas alterações de degenerações, de protusões discais, de espessamento de ligamento, de hipotrofia muscular, ok. Só que isso são achados, não necessariamente isso pode estar provocando a dor do paciente. Então, o exame físico do paciente ele é muito importante e quando eu olho um exame de imagem, eu preciso encontrar se esse exame de imagem está trazendo uma confirmação daquilo que eu estou vendo no exame físico do meu paciente ou não. Porque muitas das vezes a pessoa traz a dor, por exemplo, na região sacroiliaca, só que eu não encontrei nada na região sacroiliaca. Eu encontrei outros achados na coluna e não necessariamente a dor dele compete a isso. Então é muito comum, fora do Brasil, em artigos científicos que vocês acham, sobre dor crônica inespecífica, que a gente chama, é muito comum, como eu falo, gente, cerca até de 80% dos casos de dores lombares crônicas são de causa desconhecida, ou a gente coloca como uma dor lombar inespecífica. Aí você fala, nossa, 80%? Pois é. Então é importante da gente olhar para esse paciente e falar, não necessariamente tem um outro tipo de dor nociceptiva ou neuropática. Não necessariamente tem uma lesão associada a essa dor. Mas o paciente sente dor, você fala de novo, mas por que sente dor? Por que sente dor depois de anos de cirurgia de ombro, o paciente continua sentindo dor? Por que ele ainda sente dor na lombar depois de anos, procura e não acha nada? Por que ele sente dor? Por que vem a dor crônica?
E aí a gente vai para um entendimento muito importante que é a dor, ela vem do nosso cérebro. Aí você fala, como assim? Então você está dizendo que a dor ela é emocional? Não estou dizendo isso. Mas a sensação da dor, ela vem sempre, 100% dos casos do nosso cérebro. É ele que gera a sensação da dor. Aí você vai, mas me explica melhor, vamos lá. Se eu dou um belisco aqui em você, em mim, os meus receptores locais de dor, os meus nociceptores, eles não identificam que é um belisco. Eles identificam que o tecido local pode estar sendo ameaçado. Aí essa informação sobe para o cérebro, aí eu vou pensar, puxa, eu recebi uma informação de uma ameaça, deixa eu lá olhar o que está acontecendo, eu vou olhar a visão, aí eu vou começar a ligar várias coisas. E o cérebro daí percebe que tem alguém lá me beliscando. Aí ele manda a informação, dói aí, porque tem que tirar a mão, para de me beliscar. Então é o cérebro que decide várias informações, informação de retirada de braço, informação de dor, informação de vai lá olhar o que está acontecendo. O cérebro manda várias informações para eu ver qual é essa real ameaça que o meu tecido está sofrendo, para eu retirar o braço de lá, para eu tirar a mão da pessoa que está me beliscando, para eu ter uma reação de proteção ao meu braço. Dá para entender isso? Então é o cérebro sim que sempre vai ter essa proteção, essa reação de proteção para ter esse cuidado daquilo que está acontecendo. Eu sempre conto esse caso aqui, mas é importante. Se um jogador de MMA, de Muay Thai, de boxe, toma um soco, toma um chute, fratura alguma região do corpo, mas ele tá ali para ganhar aquela luta, o cérebro muitas vezes decide não sentir dor, porque eu tenho que terminar aquilo, ou porque eu tenho que fugir de um lugar que tá pegando fogo, não é hora de sentir dor. Então o cérebro, ele em proteção à tua vida, ou para ganhar aquela medalha, ou para aquilo que você decidiu, ele decide então não te mandar a informação de dor, mesmo tendo uma lesão bem importante, uma fratura, por exemplo, que dói pra caramba, mas daí a pessoa sente dor pra frente. Vocês já viram isso, né? Então, o cérebro que decide o momento que manda informação de dor. Aí você vai falar, mas caramba, e essa pessoa que não tem então uma lesão real, ou até teve lá atrás, mas já sarou e continua com dor, por que o cérebro decide ficar mandando informação de dor o tempo todo? Quando você começa a entender isso, é um grande passo para você atender o seu aluno, o seu paciente no Pilates. Quando você começa a entender que a dor, da onde vem a dor crônica, você passa a ter um olhar diferente. E isso também é muito importante que você ensine para ele, para o seu aluno, para o seu paciente. Porque ele começa a ter uma relação diferente com a dor, tá? De entendimento mesmo. Nunca ninguém educa, né, esse paciente, esse aluno do que ele está sentindo. Se antes a gente nem parava para escutar ele, para acolher essa pessoa com a dor, que dirá explicar o que ele está sentindo, por que ele está sentindo, por que é dessa forma. Então vamos lá. São várias as áreas cerebrais que vão ter reações top-down, que a gente fala, né? De descendentes, informações neurais que descendem para o corpo para proteger o corpo, e muitas vezes essa sensação de dor ela vem daí também. Vamos dar um exemplo, acho que maior, para a gente começar a entender o impacto, e aí vem a palavra, né? O impacto biopsicossocial que envolve a dor crônica. Eu vou pensar aqui, por exemplo, no caso de uma pessoa que sofre de dor crônica lombar. E aí ela vira para mim e ela fala assim, eu não consigo entrar num carro para viajar, num ônibus, num avião, que seja sentada, para viajar por um percurso mais de 1 hora. Não dá, esquece,
minha dor vem, é um inferno, eu não aguento, é o que mais me impacta. Então ela tá trazendo um quadro de dor crônica nessa fala dela. Ela traz uma limitação ali importante, que ela não consegue andar em algum veículo por mais de 1 hora, e ela tá trazendo daí para você um impacto muitas vezes social. Você fala, como assim? Porque o viajar muitas vezes vai envolver questões sociais, de eu ir para um lugar novo, de eu visitar um lugar legal, de eu encontrar com pessoas, de eu socializar de outra forma. E se ela fala que ela não consegue fazer isso, muitas das vezes essa pessoa ela deixa de sair, ela deixa de viajar, ela deixa de fazer algo por causa da dor. Então a dor ela tá começando a ter um impacto grande na vida dessa pessoa, onde ela deixa de fazer algo porque tá sofrendo de dor. Então quando vem isso na frase, pegue isso, anote. Isso vai ser importante, porque você vai ajudar a mostrar fisicamente para essa pessoa o que é possível, com o tempo, claro. E muitas vezes essas frases são importantes da gente passar para o psicólogo. Lembra que eu falei lá no início da gente ter esse trabalho em conjunto? Porque quando eu trago para o psicólogo, olha, paciente, o aluno trouxe isso na aula, achei importante compartilhar com você, o psicólogo muitas vezes vai poder puxar isso no atendimento dele e trazer um entendimento diferente dessa complexidade. Então, o que a gente já percebe aí? A pessoa sofre de dor lombar, não consegue ficar muito tempo sentada, mais de 1 hora, então ela deixa de viajar e isso tem um impacto. Ou ela fala que ela chega num restaurante ou em qualquer lugar que ela vá, na casa de um amigo, num churrasco, e ela olha todas as cadeiras que tem lá no espaço, ela fica olhando. E ela fica, ai meu Deus do céu, toda vez que eu sento em cadeira dura, minha coluna dói. Olha a complexidade disso. Será que é a cadeira dura ou será que é a memória que a pessoa tem relacionada à cadeira dura? Entendeu o que eu trouxe? Não. Será que a dor, o cérebro manda já a informação de dor para o corpo dessa pessoa? Só o simples fato dela ver que são cadeiras de madeira, são cadeiras não confortáveis. E aí a dor dela, das memórias antigas, sempre vieram quando elas sentaram em cadeira dura? Será que essa dor ela tá vindo pelo simples fato da memória lembrar que a dor veio por sentar em cadeira dura? Ou realmente a dor veio porque ela sentou na cadeira dura? A gente tem visto, gente, que o simples fato de ter uma memória sobre aquela dor, de sentar a cadeira dura, de viajar por mais de 1 hora, a memória dispara a dor. Olha que loucura. Loucura no sentido de um impacto grande, sabe? Então é importante que a gente consiga também na fisioterapia, no pilates, no treino que a gente passa para esse nosso aluno e nosso paciente, e mostrando que é possível sentar em locais diferentes e que tá tudo bem, e que essa dor não vai voltar. Então, quando a gente fala muito de fazer e realizar um trabalho no Pilates de forma gradativa com a pessoa que sente dor crônica, o que é? É expondo ela a situações que antes ela sentia que ali gerava um desconforto maior e que aquilo poderia gerar uma dor. Eu vou além na minha explicação aqui. Vamos supor que essa pessoa com dor, eu vou mudar agora, dor cervical crônica. Aí ela fala que toda vez que ela vai para o trabalho, senta na frente do computador para trabalhar, mas não dá lá 3 horas, 2 horas na frente do computador, ela começa a sentir dor. E dor, todo dia dor. O que é importante da gente perguntar para ela numa avaliação? Fulana de tal, como que é o teu ambiente de trabalho? Como que é a sua relação com as pessoas, ou com o seu chefe, ou com os colegas de trabalho? E às vezes ali ela já pode trazer alguma queixa relacionada a esse sentido. É um ambiente de muita pressão, é um ambiente de muita cobrança, eu tenho que entregar metas, e aquilo vai gerando uma certa tensão. Então não necessariamente é uma tensão só física, existe uma tensão também ali
psíquica, né, de cobrança, e que aquele ambiente se torna mais tenso. E ela traz isso no formato de dor cervical. Eu vou além nessa explicação que eu quero trazendo um outro ponto, a questão emocional. Se essa pessoa fala que ela trabalha sob estresse, ou que, além disso tudo, do ambiente de trabalho, ela também se sente ansiosa, ou ela se sente com medo, porque ela fala, eu não sei se eu vou conseguir atingir a meta que eu preciso, todo mês tem meta. Então, o medo, a ansiedade, ou o estresse, ou vários sentimentos associados, também vão minando toda essa paciente, e a dor crônica, o cérebro vai mandar e a dor vai aparecer no corpo dessa pessoa. Significa que ela tem lesão cervical? Significa que é a hérnia de disco que apareceu no exame que está dando a dor? Significa que é o desgaste articular? Não! Ou se for, a porcentagem disso é muito pequena para uma complexidade absurda de grande, de estresse no ambiente de trabalho, de ansiedade, de preocupação, de medo, de meta, de tensão e de cobrança. É a postura dela no computador. Tá, mas talvez a porcentagem disso seja muito pequeno perto da complexidade de todo o outro entorno psicoemocional aí, né? De um ambiente de cobrança, de emoções que ela gera em cima disso, tá? Vocês estão começando a entender agora essa complexidade da dor crônica? Então, quando eu falo que é complexa, é nesse sentido de entendimento nosso como profissional da área da saúde, tá? Então, a tua conversa com o teu aluno de Pilates é nesse sentido. Ele chegou lá trazendo dor crônica para você. Você vai perguntar como que vem, o que acontece, aonde sente. Sente para conversar nessa primeira sessão com ele, para entender tudo isso, tá certo? Porque aí o teu papo, as suas conversas, as suas perguntas vão sendo direcionadas a essas questões, tá? Vou trazer aqui para vocês, esse artigo científico então traz, né, que a dor, ela tem esse aspecto sociocultural. Sabe um ponto que eu não falei e que tem até em artigo? Questões financeiras. Vai ter o estresse de a conta não fecha no final do mês e você tem que pagar a conta e você começa a entrar no negativo, a tensão que isso gera. E muitas vezes isso é somatizado no corpo dessa pessoa e a pessoa começa a entrar com dores. Então não é só a questão física da tensão em si que gerou possivelmente a dor, mas sim de uma preocupação que essa pessoa sofre de não conseguir pagar as contas. Eu tenho alguns casos delicados relacionados também a questões de abusos sexuais que alguns pacientes passaram, algumas pessoas passaram, e que isso foi somatizado no corpo em forma de dor crônica. Isso é muito delicado porque envolve daí questões de trauma, que precisa ter um respeito muito grande nosso, né, do profissional da área da saúde. E também eu tenho que fazer esse papel de novo dessa ponte com o psicólogo. De você já trabalhou isso na terapia, você já conseguiu levar essas questões para terapia. E isso é muito importante, porque daí eu consigo ir ajudando mais o meu paciente para conseguir aos poucos ir saindo desse quadro. Mas se você não cria o vínculo lá do início que eu comentei, como é que ele vai abrir para você que ele passa por isso, sabe? E muitas vezes ele nem sabe o real impacto que a dor crônica tem. Então, por isso que eu falo que é importante primeiro da gente entender, porque daí a gente com isso vai educando o nosso paciente. E aí esse gerenciamento que o paciente vai ter em cima da própria dor vai ser outro. Bom, e aí a gente tem questões, lógico, físicas, de características físicas que geram a dor, de uma biomecânica, de uma questão genética, a própria idade, questões também de sono, não tem um sono reparador. Gente, isso vai ter um impacto também, né, na vida desse paciente. Paciente fumante, isso vai ter um impacto. Um paciente obeso, um paciente alcoólatra, tudo isso pode ter um impacto, sim, biológico e físico, tá?
na dor do paciente. Então, eu também vou ter que olhar para essa questão. E a questão psicológica, que eu acabei de dar exemplo, né? De ansiedade, depressão, qualquer questão relacionada a isso, medos, enfim, podem estar associados à dor. Eu vou dar até um outro exemplo que me veio agora à cabeça, que eu acho que é importante, que é... Lembra o caso que eu contei da pessoa que tem dor lombar quando ela entra no carro para viajar mais de 1 hora? E aí ela tem toda uma questão social que ela deixa de fazer. No caso, ela deixa de fazer questões sociais por causa da dor. Vamos além? Pensa comigo. Ela deixa de fazer as coisas. Que sentimentos, que emoções que podem gerar numa pessoa que deixa de fazer as coisas por causa da dor? Será que ela pode ficar triste porque ela não consegue? Será que ela pode ficar com raiva porque ela não consegue? Então, essas emoções são importantes também da gente ir percebendo. Tipo, a pessoa chega, ela fala isso pra gente. Ela chega na nossa aula de Pilates, ela fala, ai, que raiva, eu não consegui acompanhar as pessoas pra ir pro barzinho, pra ir pro churrasco, pra viajar, porque eu tava com dor. Ela traz essa emoção e é importante a gente ir escutando isso e falar, nossa, você percebeu que essa emoção vem? Por que eu tô colocando isso, gente? De novo, toda vez que aparece um convite para essa pessoa com dor crônica para ela ir num churrasco, será que a dor dela aparece de forma antecipada porque toda vez que ela vai num churrasco dói? Toda vez que ela tem que entrar no carro por mais de 1 hora dói? Toda vez que ela vai num restaurante e vê a cadeira dura, ela sente raiva que dói? Será que essas emoções que às vezes podem vir até previamente não podem já estar gerando a dor? Então, o cérebro, ele tem muito esse caminho de, com as emoções prévias, as memórias prévias, ou seja, daquilo que já aconteceu, ele também previamente já prepara o corpo de tipo, dói aí? Já dói. Manda já a informação de dor, porque toda vez que faz isso, dói. Então, já vou mandar a informação de dor. Por que eu vou esperar sentar na cadeira dura? Aí que tá a questão. Porque eu preciso começar a desprogramar isso no cérebro do meu paciente. Eu preciso começar a mostrar para ele que, calma, será que uma vez você não vai conseguir, agora que teu corpo tá melhor, tá mais bem treinado, a gente já tá evoluindo aqui nas nossas aulas, a gente já tá conseguindo fazer mais coisa. Então, esse cuidado nosso também tem que vir nesse sentido de mostrando que, às vezes, é uma informação prévia do cérebro de memória que ele tem e que ele vai mandando dor antes mesmo de eu sentar na cadeira dura, antes mesmo de eu fazer uma viagem de 1 hora. Então, eu preciso começar a desprogramar essas memórias. Pra gente, no Pilates, essas memórias, eu acho que elas são muito bem desprogramadas quando a gente tem uma questão mais física. Aí eu vou dar um exemplo, porque essas questões mais de memória é algo que você precisa perceber e conversar muito com o psicólogo, tá? Mas de questões físicas é assim. A pessoa não falou que é quando ela senta na cadeira dura ou quando ela fica sentada há muito tempo no carro. Eu dei exemplo isso, mas pode ser algo em pé também. Proponha exercícios 1 hora lá da tua sessão de Pilates sentada. Aí você mostra, você ficou 1 hora sentada. Num banquinho duro a gente fez tudo isso. Olha que legal, e você não sentiu dor. No final ela fala, nossa, é verdade, eu consegui. Ou um outro exemplo, eu fico 1 hora também de pé, ou meia horinha de pé lavando a louça, dói. Vamos propor exercício que a gente simule movimento com o braço e desafie o corpo como se estivesse lavando louça, mas você pega uma bola, põe a bola em tal lugar, sobe a bola, volta a bola, puxa elástico. E você tá ali no em pé, propondo movimentos, exercícios, dinâmicas. E aí você fala, você ficou meia hora em pé e a dor não veio. Ela fala, nossa, que legal. Um outro exemplo. Sabe aquela pessoa que chega pra gente na aula de Pilates, ela fala assim, eu não posso dobrar minha coluna, dobrar de fazer uma flexão.
Não posso porque dói, já me falaram para eu não fazer esse movimento. Ou seja, você travou lá, a pessoa travou a coluna dela. E ela vem daí com uma evitação de movimento. O que o cérebro memorizou? Memorizou que toda vez que eu dobro a coluna, dói. Ele memorizou isso. E isso pode estar envolto de várias questões. Aí também de sentimento. Ai, toda vez que eu dobro, que saco, dói minha coluna. Toda vez que eu dobro minha coluna para amarrar o cadarço, para pôr uma calça, minha coluna dói. Aí eu fico triste. Então, através de um movimento que ele evitou, vem sentimento, vem, né, raiva, tristeza, frustração. E o cérebro, ele vai memorizando tudo isso. Ele memoriza o movimento que não pode ser feito. Ele memoriza o sentimento relacionado àquilo. E a vida dessa pessoa vai parando, porque ela vai ficando o tempo todo em estado de alerta. Gente, atenção com isso, que é uma outra questão bem importante. Em estado de alerta. Ela fica tensa. Não posso dobrar minha coluna. Tem que ser, eu vou dobrar pelo joelho. E isso tem que mudar. Então eu vou, através da aula de Pilates, da minha sessão lá de Pilates, mostrar pra ele, gente, você dobrou a coluna, você fez o rolamento. Vocês lembram o rolamento do Pilates? Que é a flexão, os roll-ups, né? Que a gente tem vários. Faça o seu aluno dobrar, fletir a coluna. Você vai com isso começar a mostrar para esse corpo que ele não precisa mais evitar, que é possível. E às vezes a pessoa tá lá envolvida com a aula de Pilates, ela nem percebe que ela dobrou a coluna. E depois você fala assim, olha, você viu que legal, você conseguiu dobrar a coluna, parabéns. Vem com um elogio para essa pessoa. Ela vai se sentir outra. Nossa, eu consegui, que legal. Conforme vão passando as aulas, você vai fazendo isso, você vai mostrando o que é possível. Essa pessoa ela vai saindo dessa evitação de movimento, dessa sensação de que aquilo não era possível antes e agora é. Ela vai se vendo que ela é capaz de fazer aquilo. E aí ela vai destravando esse movimento, ela vai destravando essas memórias. Então, aonde entra o nosso trabalho? O nosso trabalho no Pilates entra nesses destravamentos de memórias físicas. Então, eu trouxe exemplos de memórias emocionais, de memórias de sociais, né? Eu não posso viajar, não posso, não sei o quê. Mas que o físico, ele muitas vezes está associado, de ficar 1 hora sentado. Põe ele 1 hora sentado propondo exercício. De ficar tempo em pé lavando louça. Põe ele nisso. De ficar, enfim, dobrando a coluna, como eu dei também esse exemplo. Então, eu vou devagar expondo esse meu aluno, esse meu paciente, nessa proposta que o Pilates tem, que é incrível, né? O Pilates, ele é muito versátil. E aproveitar isso, essa diversidade de exercícios que o Joseph Pilates deixou pra gente e propondo isso pro nosso aluno é muito legal. É dessa forma que a gente vai tirando ele da dor crônica, tá certo? Bom, vamos lá. Adiante. Eu trouxe daí uma masterclass que foi publicada pelo Felipe Reis, que eu tive a honra de ser o meu co-orientador no meu mestrado. E ele trouxe aqui uma ilustração que eu acho que vai além da questão, quando a gente fala da dor crônica, ter um impacto biopsicossocial, né? É a gente olhar os aspectos individuais desse nosso aluno, desse nosso paciente, relacionado à questão, sim, de idade, sexo, condições de saúde, e o que a dor tem de impacto nisso, né? Lógico, se eu pego uma pessoa com 80 anos, o quanto a dor tem um impacto nessa vida, até por questões físicas, muito mais do que uma pessoa com 40. Uma pessoa fumante de uma pessoa saudável. A gente vai sim ver essas diferenças na dor, tá? Mas o que é legal dessa figura é que o impacto da dor, ele vai ter também um impacto na questão que ele coloca, né, dentro de um microsistema daquele indivíduo, quanto a família, trabalho, religião, os vizinhos, né, as pessoas próximas e seus amigos. Por isso que a gente comentou aqui,
Se é no ambiente de trabalho, como é esse ambiente de trabalho? É um ambiente tenso, não é? E eu vou ter que ter um olhar na minha avaliação desse microsistema. Depois eu vou para um sistema já maior, um sistema econômico, político, educacional, de um sistema religioso maior, dependendo às vezes do país onde eu moro. Se tem um sistema ditatorial, se tem um sistema religioso muito pragmático e as minhas crenças são outras, como esse indivíduo vai lidar com isso? E qual é o impacto disso no corpo dele quanto à dor? Dá para entender a complexidade da coisa? E vai para um macro sistema que ele coloca questões de valores, crenças e questões culturais, né? O que realmente é importante para mim? Gente, isso é tão bom de ver, porque a gente começa a acolher essa pessoa como um todo e apresentar essas questões para vocês, profissionais da área da saúde. Vocês passam a ter um cuidado muito maior com o aluno e o paciente de vocês. Isso muda completamente. Eu tenho casos na clínica, no nosso estúdio de Pilates que a gente atende, de pessoas que estão com a gente há muitos anos, porque a gente tem esse olhar, esse cuidado, e ela tem a dor crônica, já conseguiu sair de um estado de questão de dor intensa, digo daí de dores altas, né, de crises, e que a gente consegue manter através do Pilates ou dores bem baixas ou até estar sem dor por vários dias. E é isso que a gente quer chegar, é isso que a gente quer alcançar neles, né? Então o Pilates, ele tem um trabalho muito bonito que eu posso utilizar ele tanto para tratar, para tirar a pessoa de uma condição dessa, então eu reabilito com Pilates, quanto para manter uma boa saúde, uma qualidade de vida. E aí eu utilizo do Pilates para vamos manter, vamos começar a ganhar um pouco mais, mas aí eu tô já num aspecto de prevenção, de qualidade de vida, daí de ganho de força, de condicionamento. Eu posso entrar para isso também, né? Você vê que legal? Então o Pilates, ele entra num aspecto grande ali de ajuda para esse nosso aluno, esse nosso paciente nisso. Eu posso, no início, pegar uma pessoa um pouco mais debilitada ali, com uma dor mais intensa, tiro ele, mostro tudo que é possível e mando para a parte daí de prevenção, qualidade de vida. E ele continua com você. Desde que você seja claro com ele em tudo isso que você propõe. Como que é isso, claro? Vou explicar isso aqui para vocês, que é bem importante. No momento que você estabelece um objetivo com o teu aluno no Pilates, de tipo, ele chegou com muita dor, tá? Então, ó, gente, o nosso primeiro objetivo, nós dois, é aliviar essa intensidade de dor, te educar quanto à dor crônica, eu vou te explicar o que é e tudo que tá acontecendo, e vou começar a trabalhar de forma gradativa com a tua parte física, né? Através do Pilates, mostrando ganhos que são necessários e possíveis de se alcançar através do Pilates. Então, meu primeiro objetivo é dor, aliviar a dor, aliviar essa intensidade de dor, tirar de uma crise de intensidade aí alta. E função, né? Eu começo a colocar ele num trabalho do dia a dia, mostrando para aquele corpo que é possível sair daquela questão. É possível ficar em pé mais de 1 hora, é possível ficar sentado, é possível, enfim. Não tô entrando aqui, gente, em detalhe de tipo, mas você fala pra pessoa ficar sentada mais de 1 hora? Não, é sempre importante, eu falo movimento ativo. Se ela tem que trabalhar na frente do computador, essa pessoa, é sempre bom também mostrar que a cada hora é importante levantar, mexer o corpo de uma forma diferente e volta pra função. Mas eu começo a mostrar para aquela pessoa aquilo que eu tava falando de dor crônica, que é possível ela sair daquela condição. Então eu vou mostrando isso. Passado isso, essa pessoa já melhorou a intensidade de dor, ela já está se vendo que é mais capaz para fazer as coisas. Eu entro com um segundo plano de tratamento, de atendimento com Pilates com essa pessoa. Fulano, fulana, você já está bem melhor, aquilo que você me procurou lá no início,
sua dor tá melhor, tá mais controlada, você vê que já tem tanto tempo você aqui comigo, você tá sem crise. Vamos entrar num trabalho de manutenção? Vamos entrar num trabalho de qualidade de vida? Vamos entrar num trabalho de prevenção? Um professor de educação física, vamos entrar agora num trabalho um pouco mais intenso, a gente vai tentando ganhar e desafiar seu corpo mais na parte de força, flexibilidade, mobilidade. Você vai propondo resistência. Vamos melhorar agora a parte aeróbica também. Você vai aumentando aquele ganho. Então, eu saio de uma condição ali inicial de reabilitação com Pilates e vou indo para a parte ali de qualidade de vida, de prevenção, que é importantérrimo. Então, o Pilates, eu acho ele incrível, porque a gente consegue ver e trabalhar com essa pessoa em diferentes momentos, tá certo? Isso é incrível, gente. Mas sempre seja claro com o teu aluno, o teu paciente. Fulano, agora o nosso objetivo é isso. Ciclano, agora o nosso objetivo vai ser esse. E ele se sente bem, porque ele se sente cuidado. E ele se sente também no ambiente que é verdadeiro com ele. Agora a gente tá fazendo isso, tá? Tem casos, sim, de pacientes, pessoas com dores crônicas, que eu vejo que já está ali num trabalho de prevenção, mas por algum motivo tá querendo entrar numa crise de novo. Pera lá, vamos ver o que tá acontecendo, vamos cuidar disso. Hoje você não vai fazer uma aula já tão forte, nós vamos olhar para essa condição que você tá hoje e vamos cuidar disso para isso não intensificar, você sair dessa crise o mais rápido possível e voltar para o trabalho de prevenção. Então, isso também acontece, claro, e é importante a nossa atenção, porque se a pessoa está entrando numa crise, a gente chama isso de flare-up, eu posso um dia explicar melhores para vocês, que eu acho que é importante, eu preciso ter esse entendimento de, pera lá, hoje você vai fazer menos, mas vai fazer menos dentro do que é possível hoje. E aí, aos poucos, a gente vai voltando. O que você fazia antes, não se preocupe. Então, a gente também não pode, no momento de uma crise desse flare-up, de amedrontar essa pessoa. Ai, meu Deus, você tá entrando numa crise. Ai, não, faz parte. Quem tem dor crônica, às vezes isso acontece. O nosso trabalho qual que é? Fazer com que a pessoa consiga, educando ela, fazendo um trabalho forte nessa questão não medicamentosa, né, dos exercícios, fazendo com que ela tenha menos intensidade de dor, menos crise no ano, no mês. Estabeleça metas com ela também, tá? Não que a responsabilidade seja 100% tua, porque existe a importância também de você ir deixando esse trabalho cada vez mais de forma independente para o próprio paciente, para o próprio aluno, ou seja, a própria pessoa que sofre de dor tem que entender o que ela tem, e você que ensina isso. E ela gerencia a vida dela melhor. Pra quê? Pra ela não depender 100% de você pro resto da vida. Não é assim, né? A gente precisa ir passando essas informações pro outro pra falar, nossa, hoje eu não tô tão legal, eu vou pegar mais leve, mas vou pegar mais leve, mas outro dia que eu estiver melhor, eu já vou continuar com as minhas atividades físicas. Então é isso, de forma gradativa eu vou evoluindo. Se eu identifico alguma crise que possa estar entrando, eu vou mais lento, mas eu sempre não amedronto o paciente, eu sempre vou evoluindo com ele, ok? Tranquilo até aqui, gente? Nesse trabalho, né, que eu acabei de mostrar, eu achei muito interessante que essa masterclass, que traz também alguns pontos, algumas dicas de frases que são importantes, às vezes, da gente perguntar para o nosso paciente, para o nosso aluno. Tipo, o que significa boa saúde para você? Por que você acha que teu corpo dói? Ou a tua lombar dói? Você tem alguma explicação para a sua dor? E pensa nisso, quando você começa a fazer umas perguntas nesse sentido, você começa a entender qual é o significado de dor para aquela pessoa. E aquilo é muito importante, porque ou essas crenças podem estar vindo bem distorcidas ou não. E é aí que você vai identificar, no momento que você for ter que fazer uma educação em dor com essa pessoa, quais são os pontos que você vai ter que abordar nessa educação em dor. Então, no momento que você entende como que a pessoa entende o que é dor, você vai abordar mais ou menos questões relacionadas a isso,
tá? Uma outra questão de cognição e emoção. Por exemplo, você se sente injusto ou irritado, frustrado ou ansioso por causa da dor? Então são perguntas que você daí começa a ter uma noção maior da parte emocional relacionada à dor, como eu dei de exemplo aqui, né? Questões relacionadas então a comportamento e enfrentamento. Né? Quais atividades você evita devido à dor? Que nem eu dei o exemplo, eu não dobro minha coluna, eu não abaixo para pegar coisa no chão. Baixei e doeu. Pô, ali você já tá entendendo que ela evita esse movimento. Que o comportamento dela físico muda relacionado àquela dor. Não só físico, né? Podem ter outros comportamentos também, como eu dei o exemplo, sociais, né? Como você lida com a sua dor, né? A questão de se ele tá aberto a entender mais da dor dele ou não. Tipo, você quer aprender mais sobre dor? Eu tenho paciente que chegou pra mim, foi até semana passada, e falou, não me explica, eu não quero saber. Ela foi categórica, que ela não quer saber. Gente, quando isso acontece, eu também preciso respeitar o tempo do meu paciente. Ela não quer saber o que ela tá sentindo ou o que ela tem. Então, é uma pessoa e é uma situação que eu também preciso ter um respeito e esperar o tempo do outro. Isso é muito falado em terapia, em psicologia, e quando a gente tem um trabalho associado, gente, vou até trazer minha irmã aqui para conversar com vocês, acho que vai ser interessante. Porque a Marcela, né, como psicóloga, acho que daí ela consegue trazer um papo mais solto aqui para a gente entender como a gente faz, então, nós que trabalhamos com Pilates, essa ligação de identificar essas questões e como encaminhar para a psicologia, né? E vou dar agora a questão aqui de esporte social. As pessoas ao seu redor percebem quando você está com dor? Quem sabe sobre o seu problema de dor persistente e quem não sabe? Que é aquilo que eu falei. Muitas vezes essas pessoas começam a ficar quietas, porque elas são criticadas o fato de sentirem dor todos os dias, né? Você tem família ou amigo que te ajuda com a dor? Perguntar sobre isso é tão importante, porque é aí que a pessoa começa a se sentir acolhida, tá certo? É muito importante. Então, gente, tudo isso para dizer a complexidade do que é uma dor crônica, como que ela realmente acontece no corpo do nosso paciente, do nosso aluno, como que a gente vai lidar na avaliação, porque a gente passou agora a entender um pouco mais da dor crônica, e a gente passa então a ter uma relação com o nosso aluno no Pilates, não mais só a gente como profissional clínico e o paciente de forma passiva, vai, a aula hoje é assim, vai, faz aí que é isso. Não! Quem é essa pessoa que veio me procurar? O que ela precisa? E eu passo a ter uma relação de mão dupla. Ela tem que me trazer o que ela está sentindo hoje para eu devolver algo do que é necessário. Mas eu preciso entender o que ela trouxe. E não receber uma aula pronta de Pilates. Faz aí que hoje é isso. Opa! O que ela precisa receber hoje na aula de Pilates? Depende de como ela tá vindo hoje para você. Depende desse entendimento. E é um trabalho de mão dupla. Não tem como, gente. Você entregar algo numa aula de Pilates sem entender quem é essa pessoa e o que ela traz para você. Tá certo? Ficou claro, gente, até aqui? Eu fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer questão que você queira colocar, escreve aqui para mim. E por hoje é isso. Beijo para vocês. Até a próxima.